Olá pessoal, estamos aqui direto da fazenda. Viu aí, né? Bom, vamos lá. Vamos falar hoje sobre matrizes, relembrar um pouquinho sobre essa parte que a gente acabou estudando para poder revisar para a nossa querida avaliação. Bom, matrizes nada mais é que uma tabela distribuída por linhas e colunas que a gente representa daquela forma. Cada elemento dessa matriz aqui tem a sua correspondente representação numa linha e numa coluna. Os elementos dessa matriz é o que a gente chama de A e J, remember? O I, ele representa a linha que está, o J representa a coluna que o elemento está. Veja só, o A12 é um elemento que está na linha I, no caso linha 1, e na coluna J, no caso coluna 2. O elemento está na primeira linha, segunda coluna. Então, a distribuição por A e J é uma forma de a gente estar identificando a posição do elemento com respectiva linha I e coluna J. Tudo bem? Vamos para a parte dos nossos exemplos. Bom, vamos para a parte dos nossos exemplos. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia, durante 5 dias. Cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia J. Então olha que legal. O elemento A e J é a temperatura corporal do paciente. Essa temperatura ela foi obtida no instante I, então o valor da linha onde essa temperatura está é exatamente o instante que foi medido essa temperatura. E J, que é o valor da coluna onde essa temperatura está, é o dia que foi medido a temperatura. Tudo bem? Bom, com base nisso aí, vamos determinar o instante, na letra A, o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Veja só, de todos esses números que aqui estão, aparecendo no nosso vídeo aqui, a maior temperatura é 40,5. Então, para a letra A maior temperatura é 40,5. Agora, vamos olhar onde está o 40,5. 40,5, ele está na segunda linha e na quarta coluna. 40,5 está na segunda linha e na quarta coluna. Então, esse 40,5 é o elemento A e J, onde o I é 2, que é a segunda linha, e o J é 4, porque é a quarta coluna. Como a gente quer saber exatamente o instante e o dia, então o instante é 2, e o dia é 4. Então foi no quarto dia, no instante 2, que essa temperatura foi observada como maior temperatura. Tranquilo? Bom, essa é a nossa letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer a temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. Dia é a nossa coluna. Então vamos pegar a terceira coluna e calcular a média. A terceira coluna está aqui. A terceira coluna é composta por 3 elementos. Esses 3 elementos a gente vai somá-los e dividir por 3. Então a média do terceiro dia vai ser igual ao 38,6 mais o 37,2 mais o 36,1. Isso tudo vamos somar e dividir por 3, porque estamos somando 3 números, a gente tira a média aritmética, é a soma de uma quantidade de números dividido pelo total de números que somamos. Somamos 3, dividimos por 3. Bom, vamos lá? 38, vamos somar primeiro as partes inteiras, depois somamos as partes decimais. 38 mais 37, 38 mais 37 é 75.
75 mais 36. 75 mais 36 dá 111. 75 mais 36 é igual a 111. 111 mais 0,6 mais 0,2 dá 0,8 mais 0,1, 0,9. Somamos as partes decimais. Dá 111,9. E vamos dividir por 3. Tá bom? 111 dá para dividir por 3. Quem multiplicado por 3 dá 111 é o 27. Não, é o 37. Então, 111 dividido por 3, 37. 0,9 dividido por 3 dá 0,3. Então, dá 37,3 graus Celsius a temperatura média. Então, a soma dessas temperaturas, 111,3 dividido por 3, 37,3 graus Celsius, é a temperatura média obtida no terceiro dia de observação. Então, tá aí uma aplicação dessa observação sobre matrizes, que você vai conseguir aplicar para você resolver a primeira questão da lista que propôs, tudo bem? Bom, agora eu já volto com o próximo exemplo sobre matrizes. Vamos lá! Voltamos para mais um exemplo de matrizes. Agora a gente vai falar da multiplicação de matrizes, relembrar como faz a multiplicação de matrizes. E a multiplicação é uma coisa bem importante quando a gente estuda matrizes. Bom, vamos lá. Uma matriz A, quando a gente coloca a M por N, a gente está dizendo que essa matriz tem M linhas e N colunas. Primeiro elemento indica linhas, depois o número de colunas. Multiplicado por uma matriz B que tem N linhas e P colunas. O critério para a multiplicação de duas matrizes é que a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. É o que está dizendo aqui, ó. N, que é a quantidade de linhas, colunas dessa matriz, é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Este é um critério importantíssimo para que exista a multiplicação. Número de colunas igual ao número de linhas. Número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. Número de colunas da matriz A igual ao número de linhas da matriz B, tá bom? Não esqueça disso. Quando a gente faz essa multiplicação, o resultado dessa multiplicação é uma matriz que vai ter quantidade de linhas da matriz A e quantidade de colunas da matriz B. Olha que legal. Essa multiplicação, o resultado, que é o produto, herda da primeira matriz a quantidade de linhas e da segunda matriz a quantidade de colunas, tudo bem? Bom, vamos lá então para multiplicação de matriz. Olha lá, eu tenho uma matriz A vezes uma matriz B. A matriz A vai ser essa primeira matriz. Qual que é o tipo dessa matriz? Essa matriz tem o tipo 3 linhas, 2 colunas. Então é do tipo 3 por 2. A matriz que eu vou multiplicar é uma matriz do tipo 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas. Conhecida como matriz quadrada de ordem 2. A quantidade de colunas dessa matriz, que é 2, é igual à quantidade de linhas dessa matriz, que é 2. Então tem uma igualdade. Esses números aqui, que é o 3 e esse outro 2, vai dar o tipo da matriz produto. Então, o resultado aqui vai dar uma matriz C, que vai ter 3 linhas, 2 colunas. Herda a quantidade de linhas da primeira matriz e quantidade de colunas da segunda matriz. Bom, vamos relembrar como que é feita a multiplicação dessas matrizes. A multiplicação ela é sempre feita linha vezes coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha dessa matriz e vou multiplicar pela primeira coluna dessa matriz. Quando eu fizer isso, essa linha 1, 2 vai multiplicar a coluna 2, 3. Então, o 1 vai multiplicar o 2 e o 2 vai multiplicar o 3. Então, fica 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Esse é o resultado do primeiro elemento dessa matriz.
Agora eu vou pegar a primeira linha, vou multiplicar pela segunda coluna. O 1 vai multiplicar o 1, o 2 vai multiplicar o 4. Então fica 1 vezes 1 mais 2 vezes 4. Eu faço isso com a primeira linha até varrer todas as possibilidades de coluna que eu tenho. São duas no caso. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha vezes primeira coluna. Então, seguindo a mesma ideia, vai ficar 0 vezes 2 mais 4 vezes 3. Segunda linha vezes segunda coluna. O 0 vai multiplicar 1, 4 vai multiplicar o 4. 0 vezes 1 mais 4 vezes 4. Feito isso, agora eu vou para a terceira linha, já que eu varri todas as possibilidades com a segunda linha. Então, segunda linha vezes primeira coluna. 1 vezes 8. Mais 8 vezes 3. Segunda linha vezes segunda coluna. 1 vezes 1. Mais 8 vezes 4. Pronto. Elaborei uma ideia de multiplicação. Agora eu vou colocar só o resultado dessa multiplicação. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3, 6. 2 mais 6, 8. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 4, 8. 1 mais 8, 9. 0 vezes 2 é 0. 4 vezes 3, 12. 12 mais 0 dá 12. 0 vezes 1 é 0. 4 vezes 4, 16. 16 mais 0 dá 16. 1 vezes 8 é 8. 3 vezes 8 é 24. 24 mais 8, 32. 1 vezes 1 é 1. 8 vezes 4, 32. 32 mais 1, 33. Tá aí, ó. Uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, que é o resultado do produto dessa matriz. Tudo bem? Fica aí que a gente volta agora com a aplicação da ideia da interpretação da multiplicação de matrizes. Voltamos já! Bom, voltamos para nosso exemplo de aplicação da multiplicação de matrizes, viu? Vamos interpretar essa multiplicação. Na confecção de 3 modelos de camisas A, B e C, são usados botões grandes G e pequenos P. O número de botões por modelo é dado pela tabela ao lado que eu transformei nessa matriz. Então vem aqui, essa linha tem os botões do tamanho P, nessa linha, quantidade de botões do tamanho G, aqui A, B e C, que são os tipos de camisas, tudo bem? Bom, continuando a leitura, o número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela segunda tabela. A segunda tabela eu coloquei ela aqui. Então aqui está camisa A, camisa B, camisa C, maio e junho, as informações. Escrevendo essas tabelas com matrizes A e B, que foi o que eu acabei de fazer, na ordem que foram dadas, qual o significado do produto de A por B? Então, quero um significado da representação do produto A por B. Então, vamos fazer isso. O que seria A vezes B aqui, em termos da multiplicação de matriz? Primeira coisa que eu quero que você observe é que essa multiplicação ela é possível. Ela é possível porque eu tenho uma matriz que é 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas, e tem uma matriz que é 3 por 2. Bom, nós vimos que para que ela seja possível a existência dessa multiplicação, a quantidade de colunas da primeira igual à quantidade de linhas. O tipo da matriz produto vai ser uma matriz que vai ter 2 linhas, que herda da primeira matriz, e 2 colunas, 2 por 2, tudo bem? Então vamos multiplicar primeira linha vezes primeira coluna. Esse 3 vai multiplicar o 100, que vira 300. Esse 1 vai multiplicar o 50, que vira 50. E esse 2 vai multiplicar o 50, que vira 100. A multiplicação da primeira linha pela primeira coluna. Primeira linha vezes segunda coluna. 3 vezes 50 dá 150. 1 vezes 100 dá 100. 2 vezes 50
dá 100. Então, varremos todas as possibilidades para a primeira linha. Então, fechamos aqui a nossa matriz. Vamos fazer agora o produto dessa linha por essa. 5 vezes 100 dá 500. 4 vezes 50 dá 200. 3 vezes 50 dá 150. Agora a segunda linha vezes a segunda coluna. 5 vezes 50 dá 250. 4 vezes 100 dá 400. 3 vezes 50 dá 150. Bom, fizemos a multiplicação. Agora vamos observar uma coisa importantíssima aqui no processo dessa multiplicação. A gente tem que somar esses números, mas não vamos nos preocupar por enquanto não. Quer dizer, vamos nos preocupar e vamos somar. 300 mais 100, 400, vira 450 aqui. 100 mais 100, 200, mais 150, vira 350 aqui. 500 mais 200 é 700, mais 150 dá 850 aqui. 250 mais 150 dá 400, com 400 vira 800 aqui. Então esses aqui são os resultados em vermelho do produto, da soma desses elementos que a gente tem aqui. Nós queremos ter uma interpretação sobre esse resultado. Veja só, esse 450 foi obtido pegando, primeiro, 3 botões P foi multiplicado pela quantidade de camisas A fabricadas em maio. 3 botões do tamanho P são usados na camisa A, fabricada em maio, vou usar 300 botões. Um botão P é usado na fabricação da camisa B. São fabricadas 50 camisas B em maio, eu vou usar 50 botões P. 2 botões P são usados na camisa C em maio. São fabricadas 50 camisas. 2 vezes 50, 100. Então dá um total aqui de 100 camisas C. Ou 100 botões P usados na camisa C. A soma dessa quantidade aqui resulta 450 botões P usados somente em maio. Essa informação vai dar a quantidade de botões P usados em junho. Essa informação dá a quantidade de botões P usado, ou botões G usado em maio. E essa quantidade dá o total de botões G usado em junho. Então o que temos aqui no resultado dessa multiplicação de matrizes? 450, o 350, o 850 e o 800 é exatamente o total de botões P e G usados nos respectivos meses de maio e junho, tá bem? Ficamos aqui, agora a gente volta com outra aplicação dessa parte de multiplicação de matrizes. Opa! Vamos lá para o nosso último exemplo dessa parte de multiplicação e interpretação da multiplicação de matrizes. Bom, para a confecção de um cartaz, uma gráfica dispõe das cores preto, amarelo, vermelho e azul, cujas doses têm preços unitários em reais, representado pela matriz A, que é essa matriz aqui, ó. Uma dose de preto é 1, uma dose de amarelo é 2, uma dose de vermelho é 3, uma dose de azul é 4, em reais. Bom, atendendo a solicitação do cliente, a gráfica apresentou um orçamento com as possíveis combinações de cores, cujas quantidades de doses utilizadas em cada cartaz estão representadas por essa matriz. Então aqui a empresa ofereceu uma matriz que compõe o cartaz 1, cartaz 2, cartaz 3 e cartaz 4, com os respectivos valores de cada uma das quantidades de doses de cada cor vai ser utilizada. No cartaz usa 2 doses da cor preto, 1 dose da cor amarelo, 1 dose da cor vermelho e 1 dose da cor azul. Bom, nessas condições, qual o valor do cartaz tem o menor custo? Beleza. Olha, essa questão é trivial ou questão trivial. Bom, depois dessa fala, vamos tentar resolver essa questão. Olha que bacana. Quando eu multiplicar a quantidade de doses que eu tenho pelo valor de cada dose, eu tenho o preço do cartaz. Então vou ter que multiplicar matrizes. A multiplicação correta vai ser a matriz B pela matriz A. O porquê? A matriz B tem 4 colunas, enquanto a matriz A tem 4 linhas. Então é possível multiplicar. A por B já não é possível, porque a matriz A tem 1 coluna, enquanto a matriz B tem 4 colunas.
Então, para que 4 linhas? Para que tenha uma compatibilidade na existência da multiplicação de matrizes, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Então vamos fazer B vezes A. O que é B vezes A? Vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Então o 2 vai multiplicar o 1, fica 2 vezes 1 que dá 2. O 1 vai multiplicar o 2, que também dá 2. Esse 1 vai multiplicar o 3, que dá 3. E esse 1 vai multiplicar o 4, que dá 4. Bom, não existe mais colunas para multiplicar, então essa matriz vai ter uma única coluna também. Cartaz 12 agora, linha 2 pela primeira coluna, que é a única coluna. O 1 vai multiplicar o 1, que dá 1. O 1 vai multiplicar o 2, que dá 2. O 2 vai multiplicar o 3, que dá 3. E o 1 vai multiplicar o 4, que dá 4. Opa, o 2 vai multiplicar o 3, que dá 6. Bom, agora essa linha vezes essa coluna. O 2 vai multiplicar o 1, que dá 2. O 2 vai multiplicar o 2, que dá 4. O 0 vai multiplicar o 3, que dá 0. O 1 vai multiplicar o 4, que dá 4. Por fim, a última linha vezes a única coluna. O 1 vai multiplicar o 1, que dá 1. O 0 vai multiplicar o 2, que dá 0. O 1 vai multiplicar o 3, que dá 3. E o 2 vai multiplicar o 4, que dá 8. Agora é só a gente somar esses elementos que foram multiplicados. Quando eu somar isso daí, eu vou ter a matriz 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. 1 mais 2, 3. Mais 6, 9. Mais 4, 13. 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. 1 mais 3, 4. Mais 8, 12. Essas informações que eu obtive nessa matriz, o primeiro elemento é o preço do cartaz 1. O segundo elemento da segunda linha é o preço do cartaz 12. O terceiro elemento da terceira linha é o preço do cartaz 3. E o quarto elemento da quarta linha é o preço do cartaz 4. O cartaz que tem o menor custo é o cartaz 3, devido ao fato que o preço do seu cartaz é 10 e é o menor valor dessa matriz, que é a matriz do custo total. Tudo bem? Bom, tá aí, terminamos aqui nossa aula. Se você notar muito bem, essa é uma questão da nossa lista de revisão que você pode agora acompanhar a sua solução. Valeu, até mais!